o Porto não desarma. Traz Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. A turma do Bayern de Munique para conseguir rematar na área oficial e é o gol do gol. Estamos a um ponto do primeiro lugar. O PEC João Pinto tinha mais a mão, está de volta. Rescaldo da vitória em Guimarães e do caso Marega. Somos todos Marega, quase todos os jornais faziam disso capa. O da bola estava particularmente fixe, eu pelo menos destaco essa, e era por aí que vamos começar a falar. Som do Conceição, para introduzir. Bem, aquilo que eu tenho a dizer, perdoem-me as pessoas de eu não falar hoje e que gosto de falar daquilo que é o jogo, daquilo que foi a dinâmica, daquilo que foram as substituições em função daquilo que estava a viver. O jogo passa para segundo plano quando acontece algo do género. Nós estamos completamente indignados com aquilo que se passou. Eu sei da paixão que existe aqui no Vitória pelo clube, mas penso que a maior parte dos adeptos não se revê na atitude de algumas pessoas que estavam hoje na bancada a insultar desde o aquecimento o Mussá. Nós somos uma família, independentemente da nacionalidade, independentemente da cor da pele, da altura, da cor do cabelo, nós somos uma família. Nós somos humanos, nós merecemos respeito. E isto para mim, hoje o que se passou aqui é lamentável. Lamentável. Obrigado. Caraca, pixe, semanas e semanas aqui a falar, e vamos entrar em tom de brincadeira, avisando já que é isto, não é? Todas as semanas que o Marega era completamente alheio a insultos, a falhar penaltis e a moral dele sempre em cima, e o gajo veio embora a meio do jogo. Ele de certeza que não ouviu o nosso podcast, também então ouvia e só para picar, afinal... Antes pelo contrário, ele não liga mesmo a nada, que, pá, e não liga também à equipa que decidiu mandar. Não, mas fora a brincadeira, opa, eu nem sei muito bem por onde começar isto, porque de facto isto abriu-se a caixa de Pandora de uma forma que cada vez adoro mais o Marega, sinceramente, por tudo, por todas as reações que vimos nas redes sociais, nas televisões, opa, por aquilo que eu passei também hoje no local de trabalho, porque de facto muitas pessoas se revelaram, foi fantástico, opa, e cada vez adoro mais o Marega, porque sejamos sinceros, não é? Isto acontece em todos os estádios. Isto acontece em todos os estádios, isto acontece no Dragão, não é por aí. Se calhar não, porque não estávamos lá para ver. Pelos vistos, nem sequer foi desde o aquecimento. Segundo a jornalista da RTP que veio, sei lá, as declarações dela, que estava lá no local, foi desde que eles saíram da caminhonete. Portanto, isto até parecia algo concertado. E nós que acompanhamos o futebol sempre, não é? Até tínhamos comentado a questão do Marega nos jogos, quer com o Vitória, até com o próprio Marítimo, que tinha a questão de não festejar golos contra equipas onde tinha jogado. E até quando o vimos a festejar, nós até trocamos mensagens, ui, está a festejar. Portanto, parecia que alguma coisa estava diferente. Eu por acaso até fui ver, este foi o quarto golo que ele marcou ao Guimarães, foi o primeiro que ele festejou. E também marcou 4 golos ao Marítimo. E eu lembro-me perfeitamente de um deles, nós falamos sobre isso. Um deles é o golo que praticamente deu o título, que foi perto do final. Sim. E ele estava assim, opá, queria festejar, mas depois também não queria, por respeito ao Marítimo. Pá, tem sido um gajo que tem se mantido coerente nisso. Portanto, nós quando o vimos a festejar, até o Pizzo até publicou um vídeo a dizer que achamos estranho ele festejar. E tu disseste, ele leva logo com cadeiras, pô. Tinha que haver qualquer coisa. Na altura nem tinha percebido o festejo, não é? O festejo, que até pensei, porque é que ele está a dizer? Parecia que do tipo, estão a dizer que eu tenho doping. Opa, não sei, a apontar ali, parecia só depois, perante tudo isto, é que se percebeu que ele estava a apontar para o tom da pele. E depois já me perdi naquilo. Sim, tirei aqui o raciocínio. Não, mas quer dizer, acaba por parecer já algo consertado, é isso que nós estamos, porque pelos vistos era desde que ele saiu da caminhoneta. Já havia esses insultos racistas, e os insultos racistas não passa pelo és um preto, és não sei o quê, e isso era bastante audível, e depois de uma pessoa estando atento, não é? Principalmente depois do golo, que aí foi o caos, que era o tal de imitar macaco e tudo mais, mas que nós, de uma forma quase indecente, não é? Acabamos por achar normal, mesmo no estádio, nós às vezes no estádio estamos lá, nós pelo menos,
ainda, falamos por nós os três, porque vemos normalmente os jogos juntos, e aliámos um bocadinho destas atitudes, e não fazemos, e até vemos isto aqui um bocadinho, mas nunca pensamos que um jogador ia tomar uma decisão destas. E se o Marega não tem feito aquilo... Era mais um jogo normal. Era mais um jogo normal, ninguém falava. E nós estamos a falar em jogos, ninguém falava. Jogámos a bola, dentro do campo, era uma coisa que acontece com alguma normalidade. Sim, Jesus, houve-se cada coisa, mas os tempos evoluem. É isso, se calhar, não, é isso, tem que deixar de ser normal. E nós, por exemplo, e agora se calhar compreendo muito mais. Para mim foi um choque. Quando eu fiquei a saber, por exemplo, o Porto foi castigado pelo Super encantarem SLB, filhos da puta SLB. E o Porto foi castigado, já há uns 3 anos, se calhar. Há uns 3, 4 anos. Eu disse, o quê? Então agora não se pode cantar isto? Então uma música tão linda, ainda por cima. Rima. Soa muito melhor que a original. Não sei o quê. É o quê? Rima SLB com SLB, portanto é a rima perfeita. E nós agora perante isto, metendo os pés, se calhar, assentos no chão, nós percebemos, se calhar, a gravidade das situações. Porque o Porto não vai ser castigado se um de nós se levantar e insultar o Vinícius por ter atirado a bola com um estrondo contra os adeptos do Porto. Agora, se calhar concertados, um grupo de adeptos estarem a fazer aquilo que eles fizeram, o tal SLB, estarem a fazer uma série de insultos, de cânticos, seja o que for, nós vamos ter que perceber que cada vez mais isto vai ter que ser, vão ter que atuar sobre isto. E isto foi um grande abre-olhos aquilo que o Marega proporcionou, por incrível que seja. E é uma pena, porque o gajo marca um golaço do caralho. Marca um golaço e até passa para o segundo plano. Mas por acaso, a propósito disso, eu acho que o defesa do Guimarães estava provavelmente a perceber-se da situação primeiro que toda a gente, e até o ajudou no golo, fez o domínio por ele. O Pedro Henrique. Não, foi o Venâncio, fez o domínio por ele e ajudou, o que é o gesto técnico que ele tem mais dificuldade. Mas fora a tanga, eu acho que também, nós agora formamos estas turbas de indignação e pronto, acho que faz sentido neste caso, apesar de haver sempre exageros. Eu adoro ver estes gajos todos a patinar nestas merdas, tipo os Rui Santos, os Venturas. Eu vivi 2 anos em África e eu tenho amigos. Enfim, é delicioso e eu gosto muito de os ver a sofrer. Mas e os próprios gajos do Vitória tiveram uma reação um bocado fraca, tipo. Condeno isto em abstrato, mas não sei se foi isso que se passou e não sei o quê, e o gajo tem passado de até um bocado até omitiram coisas a dizer que ele tem um passado de se ir embora. Ele foi expulso nesse jogo que se foi embora. Exatamente. Foi expulso, portanto ele virou-se para a bancada, para a família, dizer vamos embora, fui expulso, não vou ficar aqui a ver. Pronto, é uma atitude que pronto, não é grande coisa, mas não tem nada a ver com isto. E por cima ele dá um soco num gajo que depois vai para o Braga. Sim. E bem? Capacidade de antecipação. Mas há uma coisa que eu custa-me um bocado, e se calhar pode ser um bocado polémico. Eu custa-me esta coisa de agora vamos dar o exemplo, vamos castigar estes gajos, dar-lhes não sei quantos jogos de castigo e não sei o quê. Eu tenho a consciência que isto podia acontecer no nosso estádio. Nós sabemos, nós vamos fora, há cânticos que se repetem em todo lado e que, nomeadamente um sobre o Eusébio, que não são nada praticáveis, digamos assim. Pronto, e quem já os ouviu sabe do que é que estou a falar. Mas poderia acontecer no Dragão? Não sei, nunca aconteceu, não é? E se calhar em Guimarães já aconteceu 2 vezes, pelo menos hoje viu-se essa notícia que também já houve com o Nelson Semedo. Não sei até que ponto um castigo... O Nelson Semedo? Sim. Não ouvi. Sim. Não sei até que ponto um castigo exemplar... Lá está, perdeu-se porque o Nelson Semedo não terá reagido. Virou só para os adeptos. Isso foi notícia na altura. Virou só para os adeptos. É claro que se ele tem uma atitude como o Marega teve, isto é uma outras proporções. Do Marega. E estavas a dizer que não te lembras no Dragão ou nas Antas.
E é possível que tenha acontecido. Mas se calhar, por exemplo, bastava o Coentrão ter outra cor da pele para já poder ter acontecido bem no Dragão. Sim. Não é? Sim. É esse tipo de coisa que eu estou a dizer. Estás a dizer, estou-me a lembrar assim de jogos internacionais e tenho ideia de aquelas figuras mais emblemáticas, às vezes tipo um EA, é natural que tenha acontecido, por exemplo. Por exemplo, é isso. Mas aí foi só o Jorge Costa. E já foi isso, já foi nos loucos anos 90. Aí foi só o Jorge Costa. Só o Jorge Costa que apanhou dele, isso foi. Mas durante o jogo, acredito que Mas pronto, por perceber que isto se calhar não é um problema próprio do Vitória de Guimarães. Não, eles estão metidos nisto e quem anda à chuva molha-se, mas não sei até que ponto um castigo exemplar é o que se deve fazer aqui. Se calhar a vergonha... Mas vai ter que ser. Vai ter que ser porque isto escalou. Isto tem uma dimensão mundial. Mas se calhar é inevitável, mas não gosto muito destas turbas que são convenientes, não é? Agora que aproveitamos, estamos em turba, vamos todos para cima dos gajos e por aí não... Sim, mas é um facto histórico que vai mudar, pelo menos vai ter episódios engraçados aqui para a frente. Eu acho que eles puseram-se a jeito também, porque se realmente isto já vinha, desde que eles saíram do autocarro, no aquecimento... Sim, o Porto faz o aquecimento mesmo ali à frente, porque nós estamos a falar do Vitória, mas se calhar estamos a falar de um grupo em específico, porque era ali uma parte da bancada que aparentemente estava a ser mais... que estava a atacar mais a Maré, que é onde eles fazem o aquecimento. E na segunda parte. Mas eu entendo que se calhar metade daqueles gajos que estão ali a imitar macacos já vão na onda, estão ali nervosos com o jogo, estão empolgados, não sei o quê, e vão ali na onda. O problema é que é racistas. O problema é tão associado a claques. Toda a gente sabe que depois há claques, há grupos, há fações de extrema-direita, há ligados a isso. E há insultos que têm um significado diferente. Não pode. Não é a mesma coisa. Não pode. E depois nós temos duas situações, se quisermos avançar para as reações, e o Prata ia falando no Rui Santos, e não sei se ia concretizar isso. Não. O problema aqui, e a mim custou-me muito, por exemplo, o gajo da Sport TV e o próprio Carlos Brito estarmos aqui a massacrar os homens. Custa-me os jogadores do Porto terem sido criticados por numa primeira fase tentar evitar que o Marega tivesse saído. Custa-me, vou mais longe, até me custa o André. Porque provavelmente tem uma relação com a Marega e ele próprio diz isso, de amizade. E o André ali, o gajo, porque todos os clubes agora têm alguém, ou os assessores de imprensa, que diziam, diz isto, diz aquilo outro, foste ali, foste acolá, diz qualquer coisa. E devem ter dito, não comentes, isto não é para ti, acabou, não sei quem, não sei o que mais, aquilo foi no calor, e ele, pronto. Para ser o mais defensivo possível. Mas mau já é o Ivo Vieira, que também tem esse discurso na Flash, e na conferência de imprensa. E na conferência de imprensa ele já tem tempo para dizer outra coisa. E depois vai lá o presidente e podia completamente dizer outra coisa. E aí já é mau. Aí já considero mau. Agora, os jogadores do Porto, porque eu tenho a certeza absoluta, isto se torna a acontecer, seja em que equipa for, eles vão ser os primeiros a estarem solidários com eles. Vai embora. Não acredito que abandonem o campo com eles. O próprio árbitro, que foi uma vergonha, mas lá está, ele não sabia como reagir. Sim. Ele não sabia como reagir. Ele foi apanhado completamente de surpresa. A propósito do árbitro, eu começo a pensar o que é que seria se ele fizesse os tais procedimentos de que se fala. Isso é pior. Pedir para pararem. Para parar e para se avisar ao público para pararem com aquilo. Eu imagino. Ele ia ser... E depois é que acontecia. Íamos ter outra vez a merda do Estoril da bancada a acontecer. Olha, ia ser igualzinho. Olha, ia acabar o jogo mais cedo e íamos ficar com os 3 pontos. Isso sim. Íamos ouvir o resto do campeonato todo. Ei, vocês... Como se fosse culpa nossa, não é? Uma bancada que está quase a cair e que não reabriu. Acho que ainda não reabriu essa bancada, que eu saiba. Não, acho que sim. Já? Acho que sim. Mas teve pelo menos meses fechados. E ainda insistem que aquilo foi um estratagema do Porto porque estava a perder e não sei o quê. E aqui porque o jogo estava difícil, de certeza que ia ser atirado contra nós. Claro, isso é. Íamos ouvir a malta e aí já não íamos ter tanta gente a apoiar o Marega. E eu ainda estou à espera que o Benfica venha dizer que o Marega devia ser expulso com o segundo amarelo. E, por exemplo, se a Conceição também entrou dentro do campo, também devia ser expulso, ou levar amarelo. Pois é, ainda estou à espera que o Benfica venha dizer isso. Mas repara uma coisa. Porque nunca se deve criticar. Nunca se deve. O pessoal faz o que quer. Mas os jogadores do Porto nunca deviam ter saído com o Marega, como também chegou-se a dizer, esses líricos, porque as instruções estão definidas.
Quem devia ter tomado uma atitude era o árbitro, ponto final. Olha, agora a instalação sonora, agora não sei o quê, agora vamos aguardar, se as reincidências, acabou. Nunca se podia pôr em causa que os jogadores do Porto deviam sair, nunca, porque está definido nas regras. Porque é que íamos dar os 3 pontos de bandeja? Não, mas a própria razão apanhou toda a gente de surpresa. E aí eu dou mérito ao Marega, porque perante todas aquelas insistências, ele realmente não quis saber, percebes? É aquilo que estava dizendo no início, não quis saber, e vazou, isto já chega. Mas nisto eu já sei que isto, estas discussões sobre o racismo e sobre Marega acabam por deixar o desporto um bocadinho para trás, mas a verdade é que foi mau. A curto prazo para a equipa foi péssimo. Tivemos que fazer uma substituição que não queríamos fazer, provavelmente. Se calhar saía facilmente o Zé Luís, sim, mas por acaso... que até estava bastante pior na segunda parte. Sim. E saía muito mais facilmente o Zé Luís e mantinha-se Marega até ao final. E depois, ou seja, durante o jogo tivemos mais dificuldades de que deveríamos ter por causa disto, mas foi um mal que acabou por vir por bem, porque tens a equipa unida em torno de uma causa e se calhar tens a equipa a um ponto do adversário principal. Isto parece um guião escrito, não é? Isto correu às mil maravilhas. Até porque ele é dos mais mal amados. Sim, por isso, até isso. E tu neste momento vais ter, se calhar, no minuto 11 contra o Portimonense, um grande aplauso para ele. Como já, Marega mais 10. Marega e mais 10. Porque a gente sabe também o que nós dizemos do Marega. E a dizer da substituição que tem sido uma substituição quase de computador. A de Marega. É mais ou menos esse período. Nos últimos jogos tem sido certinho. É verdade, tens razão, mas acho que se calhar pelas circunstâncias de jogo e pelo facto do próprio Marega ter estado o jogo todo a jogar ainda mais adiantado que o Zé Luís, se calhar saia mais rápido o Zé Luís. Pronto, não interessa. Eu acho que, seja como for, a substituição foi inesperada, notou-se pela reação dos colegas e do Sérgio, portanto, nós sofremos ali um bocadinho. Por acaso não sofremos muito, eles só criaram a oportunidade mesmo naquele último minuto do Davidson, mas quer dizer, sofremos um bocadinho. Oportunidades, não sofremos oportunidades, mas aquilo foi assim. Mas podíamos ter matado antes do Davidson outra vez. Sim, se calhar passávamos, era para falar do joguinho, não é? Começamos por aí, mas podemos começar mesmo pelo que estavas a dizer e como geralmente começamos pelo 11, mas com a particularidade desse 11 ter o Marega, ou seja, o 11 foi o 11 esperado, acho eu. Nem sei se tínhamos dito algo similar, mas foi a mesma equipa, com exceção do Tiquinho pelo Zé Luís. Mas pareceu várias vezes que o jogador mais adiantado era efetivamente o Marega e o Zé Luís mais atrás dele. E mais em 4-4-2 do que com o Otávio no meio. Embora o Otávio aparecesse, mas a fechar estava sempre na direita. Sim, com o Benfica jogaste assim também. Sim. Mas o Marega teve as tais incursões ali pela direita. E desta vez teve mais à frente. Nunca visto o Marega à frente do Tiquinho, se calhar. Nunca, pelo menos de forma... É verdade, não, é raro. Mas foi uma coisa que o Sérgio viu no adversário e que tentou aproveitar. Já Luís tem mais pezinhos, não é? Pode sempre buscar jogo mais cá atrás do que Soares. Tem a ver com essas características, eu acho. Por exemplo, eu acho que o nosso primeiro golo, se virem até um bocadinho mais para trás do que aparece no resumo, se calhar no resumo só aparece o cruzamento de Zé Luís, mas a jogada até acho que é mais ou menos o que o Sérgio pretende, é tipo bola no Teles e entra dentro do bloco no Zé Luís, que por sua vez dá no Dias e sai da profundidade e o Dias mete na profundidade Zé Luís, que depois cruza atrasado. Portanto, ou seja, é a equipa a jogar com uma referência da frente que vem dar jogo, como fazíamos se estivesse lá o Aboubakar e como conseguimos fazer com o Zé Luís. Isto é uma coisa que não conseguimos fazer com a mesma qualidade com o Soares, porque não tem essas características. Não tem essas características. E acho que o Zé Luís no início prometeu, e acho que toda a equipa prometeu bastante naqueles primeiros 15 minutos. Foram um abafo autêntico. Os próprios... Se aquilo continuava assim, se calhar quem ia sofrer racismo iam ser os africanos do Vitória, porque eles já estavam contra a própria equipa, estavam a assobiar a própria equipa, não é? Não sei se repararam. Mas mais uma vez, primeira vez que eles vão lá. Exatamente. Primeira vez que eles vão lá. Logo 2 oportunidades seguidas. É logo. Foram três. Fez-nos tremer logo. Foram 3. Fora de jogo.
A única diferença... Essa foi a oposta, da contabilidade. A única diferença é que eles não marcaram, porque não, tem sido, eles vão lá, fazem gol. E na segunda parte aconteceu a mesma coisa. Foram lá a primeira vez, a partir daí foram 2 ou 3 seguidas e marcaram. Vamos falar aí do Marchesino na segunda parte, mas aí nessas oportunidades há uma delas que o Marchesino volta a fazer uma defesa estúpida, porque o remate é de muito longe, não me parece de força tipo, é colocada, etc, e à gaveta, e ele faz a defesa para a fotografia, mas que faça a defesa da fotografia com a lei para fora, para o lado, para cima, e voltou a mandá-la para a frente, e leva ali uma segunda vaga que poderíamos ter tido a zero. É verdade. Mas eu acho que nós temos estes apagões, e eu acho que tem um bocado a ver com a nossa forma de jogar. Não dá para baixar a intensidade. Assim que baixamos a intensidade, sofremos logo. É impressionante. Não... Mas temos aí o segundo lance do Marega, que agora, em termos de temporada, já não sei se... É depois. É tipo aos 30 minutos, já aos 40 minutos. Podemos ter matado aí. Mas dá bem uma coisa. É que é tão má a finalização, é tão Marega. O Otávio, tem tudo. O Otávio faz tudo bem e o Marega até se podia já orientar o corpo para rematar de pé direito para a baliza de primeiro. Mas ele toque para o lado bem, só que quando mete o pé à bola... Mas nem precisava. Se ele orienta o corpo, nem sequer precisava. Vocês estavam em casa, o que é que vocês disseram quando ele fez aquilo? Eu disse... Já não me lembro, mas a minha filha na segunda parte disse... Quando disse golo do Marega, e ela, mas ele não estava a jogar mal, do que eu deve ter dito nesse lance. Pois, mas desde que não se façam os barulhos que eles estavam a fazer em casa. Se for só um em casa, acho que era fazer isso. Mas aí esse lance é horrível porque o Marega, porque a bola passa muito longe da baliza. Ele toca para o lado e a bola sai muito longe da baliza. Pronto, é um lance que define o Marega. Sim, eu já acho que peguei mais os pés dele. Mas o golo é espetacular, meu fogo. Mas é um golo também já habitual. Sim, é incrível, não é? Incrível, é um golo habitual. É um bom domínio do Venâncio. Já disse. Mas não custa. Mas eu acho é que pronto, conseguimos conter esse ímpeto do Vitória que durou ele uns 5 minutos. O resto da primeira parte foi assim um bocadinho mais descansado. Mas acho que a segunda parte voltamos ali a ter um calafrio e voltamos a sofrer um bocadinho. Já sei que mais uma vez sofremos um golo incrível, não é? Uma bola perdida pelo Uribe e depois tudo a correr mal, não é? Até o Marquezine fica pregado no chão. E isto é uma realidade nova, não é? Termos de nos preocupar com o Marquezine. Já são 2 jogos seguidos. 2, estás a ser simpático. Sim, talvez. Porque em Moreira já foi o que foi. Sim. Não estávamos habituados. E não era a minha nota de rodapé, mas já agora estamos a falar do guarda-redes e como eu ouço, o Luís Freitas Lobo esta semana teve um episódio só sobre guarda-redes, o convidado foi o Vítor Bahia, e um dos comentários dele era: eu quando estou a ver um jogo, eu olho para o guarda-redes e vejo logo a qualidade dele na questão da saída dos postos. Se é um guarda-redes que sabe sair ou se não é, ou se não vai estar ali, etc. E pronto, e Marchesino parece-me que essa questão do sair dos postos não vai ser muito para ele. Sim, comparado com o Diogo Costa, especificamente no cruzamento, ele a sair dos postos a um remate, é bom e parece muito bom até. Ele próprio, por exemplo, o lance que o Marcano tira na primeira parte, ele faz uma boa mancha, cobriu a baliza quase toda. Essa saída, sim, não, é o cruzamento específico. Sim. Pronto, mas é uma realidade nova, temos que nos habituar. É óbvio que não podíamos ter descoberto ali uma... É isso. Depois nós viemos a dizer isso depois do jogo com o Benfica, não é? Porque de facto ele já em Moreira, em terra, no Dragão, naquele primeiro golo, podia ter feito mais, sem dúvida alguma. Tiveste agora este lance, mas nós já depois do jogo com o Benfica estávamos a dizer isso. Nós também não podemos descobrir aqui um gajo que estava-se a exibir a tão alto nível, com 31 anos, que já não há toda a gente a dormir, não é? Ele também tem que ter os seus erros, pronto, mas já mostrou grandes qualidades, pronto, não vai ser por aí, é voltar à velha forma. Há outras nuances, ele conseguir cruzar com tanta gente
que teve a pressioná-lo e que depois o largou, já é mau. O Otávio podia tê-lo traçado, o Mbemba também podia ter tapado melhor, o Uribe é horrível a perder a bola, já tinha dito. O próprio Teles decide adivinhar a jogada, em vez de fazer a linha com o Marcano, vai marcar o Edwards e fica o Marcano sozinho com ele. Pronto, há ali uma série de erros, mas há erros, para mim os principais são do Uribe e do Marquezine. Quer dizer, ele ficou a olhar para o relevado, será que é um erro? Ele pode ter a escola e já não é a primeira vez que ele faz isso, fica a olhar para o relevado, foi no Moreirense que ele fez. Pronto, mas isso... É quase uma reação já isso. Mas lá está, o que estavam a dizer há pouco. Depois, em reação, a equipa já voltou a funcionar novamente e até marcamos pouco depois, não é? Portanto, a equipa não consegue estar em estado de gestão. Temos que nos habituar a isso, pelo menos com esta tática não consegue. E a esse propósito, é de referir que o Marega recuou. Estávamos a dizer que eu estava a dizer que o Marega estava a jogar mais adiantado que o Zé Luís, mas ele pouco antes de sair já estava a jogar mais recuado naquele sistema de direita. Sim, esteve na esquerda e depois estava na direita. Ele foi para a esquerda e foi o Dias que foi para a direita nessa altura. Sim. E, entretanto, depois entrou o Manafá e o Corona subiu. O golo é mais um exemplo dele na frente do Tiquinho. Não, a seguir ao golo é que pareceu que já estávamos a jogar assim. E o que foi mal porque pô-lo mais perto da linha lateral e pelos vistos problemas estava mais perto das bancadas. Mas deve ter sido ali logo, porque o golo, depois do golo não durou muito até acontecer o caso do jogo. Sim, assim. Foram uns 5 minutos e pronto, a partir daí não houve praticamente jogo, a não ser nós estarmos a arrancar cabelo com as nabices do Zé Luís e do Nakajima, e a falta de capacidade a falta de killer instinct de todos eles e especialmente do Corona. Enfim, como é que é possível falhar-se um gol daqueles? É desplicência, enfim, não... Nós acabamos por não nos conseguir encontrar na segunda parte, porque sofremos logo o golo e eles estavam empolgados e nós estamos a ter muitas dificuldades até sair a jogar. E o segundo golo é engraçado como surge, não é? Porque eles até estavam numa fase até, se calhar, mais por cima. Foi a estrelinha a aparecer novamente. Foi a estrelinha a aparecer e é uma Mbemba, não é? Que manda aquele... Não é... É uma Mbemba, não é? Não é um chaviote. Não é estrelinha porque não é um chaviote porque não é no desespero. Não é aliviar. Não é aliviar. Ele mete lá. Não está sequer incomodado. Portanto, não está sequer incomodado. É uma jogada. É uma jogada de profundidade. Nós fazemos isto muitas vezes, não é? Não é estrelinha nenhuma. Temos bola na frente, nós temos muitos lances. Temos um fora de série no ataque à profundidade, que é isso. Se calhar não é um fora de série a dominar a bola e a finalizar, mas naquele arranque é um jogador raro. Bola na frente foi como acabou o jogo. Acho que foi o Teles ou o Diogo Leite que boom, a bola na frente. Sim. Que eu estava na dúvida se aquilo era mesmo aos 97, porque ele levanta a tabuleta muito tarde. E eu bem, 7 minutos. Ele a tripar com ele, o Vítor Bruno a tripar com o quarto árbitro. Levanta a placa, e quando acaba aos 97, e vou começar a filmar as minhas reações durante o jogo. É a minha mais engraçada aí perto do final, já que os meus jogos ali em casa e a cueca do que o Zé Luís tenta fazer, eu... Quer saber? Estava em desespero, a sofrer. E nada especial, ela lança ali no meio campo, ele perdeu a bola, não é? Tipo, quem não percebe nada. O Zé Luís naquela fase estava esforçado para resolver qualquer dúvida que o Sérgio tivesse na cabeça sobre quem vai ser titular com o Leverkusen. Atenção, o Zé Luís... Provavelmente não tinha nenhuma dúvida, não é? Mas... O Zé Luís, e até foi para te dar um bocadinho mais de moral, e foi aquilo que eu te fui avisando. Apesar do gajo ser uma nódoa, aqueles passos para Marquezine e aquelas tentativas de cueca e aqueles passos todos mal medidos, mas uma coisa que eu notei nele, que não tinha, que já existiram lá uns jogos, e principalmente no Dragão e para a Liga Europa, se calhar contra o Young Boys, em que ele parecia que não queria nada com aquilo. Desta vez eu não senti isso, senti-o comprometido com a equipa, a tentar recuperar muitas bolas, ajudar a equipa em tarefas defensivas. Nesse aspecto achei-o muito comprometido com a equipa. Agora, as decisões dele, foram na segunda parte. Eu acho que na primeira parte ele teve uma decisão que se calhar podia ter sido melhor logo na primeira oportunidade
de jogo que o Marega recupera a bola e ele depois está na área, pode rematar e depois acaba por fazer um centro. Aquela jogada tem que ser golo. Mas recuperarmos a bola dentro da área, aquilo tem que ser golo. Mas eu acho que ele jogou, sobretudo quando nós estivemos muito por cima no jogo, ele jogou muito bem. Eu acho que jogou como nós deveríamos jogar e deu à equipa o que o Soares não pode dar e acho que foi um bom ensaio para se perceber que realmente há diferenças e que se calhar consoante o adversário podemos jogar com esta nossa capacidade de ter, com esta nossa profundidade de plantel. Mas, claro, a segunda parte foi-se perdendo com o tempo. A própria equipa foi-se intranquilizada. Quer dizer, o lance que o Corona falha é inacreditável, não é? Sim. A exibição inteira do Corona é fraquíssima. Sim, teve uns furos abaixo. Não teve um drible. Ele não tentou muitas vezes, só que eles defenderam bem, também já o começam a conhecer e tinham sempre dois ali a proteger. O direito sempre a proteger a linha de fundo. Se vinha para o meio, estava logo outro em cima dele. Eles sabem que os desequilíbrios também são causados por ali, não é? Eles estudam as equipas. Mas pronto, a vantagem de termos dois sobre ele é que outros estão libertos e temos que jogar com isso. Pronto, e estava-lhe a calhar mal. Às vezes até podem estar 2 ou 3 e ele passa pelo meio deles. E mesmo defensivamente teve muitas dificuldades, aí a culpa não é toda dele, mas grande parte dos lances do Vitória foram por ali. Sim. E só, José Luís, eu queria dizer que há bocado ia-te interromper, era só a questão do... parece que ele perde o foco. Parece que perde ali níveis de concentração. Sim. E pronto, deu essa ideia. Nota-se isso, nota-se que desliga, perde rede. Mas acho que foi importante para ele, porque por um lado, lá está, eu achei-o muito comprometido com a equipa e isso às vezes pode significar muito. E o facto de ele ter estado menos bem pode agora também servir para se calhar ganhar, não sei, uma pessoa está aqui a falar e não sabe como é que ele é no balneário e como é que ele lida com estas situações todas, mas aquilo que dava um certo ar até de arrogância, não sei, em alguns jogos em que ele perdia a bola e parecia que não queria nada com aquilo, em algo do género, e se calhar isto permite também se calhar ganhar, não sei, ou um bocadinho mais de humildade, senti-lo mais dentro do grupo e se calhar caminhar, sabes, tudo isto ajuda, só estares a um ponto, isto de Marega, e tudo isto vai ajudar, se calhar... percebeu imediatamente que ele não estava bem, que ele fez o gesto com... Passou-se! Por acaso, isso é outra coisa que eu me esqueci de dizer há pouco, esta história do Marega ajuda a esconder um bocadinho. A exibição não foi grande coisa. Não, é o segundo golo. Vamos ao final, se calhar tivemos mais oportunidades de golo claras que eles, entre as do Marega, entre as do Corona e não sei o quê. Sim. Mas, por exemplo, passamos grandes apuros defensivos. Este ano fora, só em Alvalade é que passamos por aqueles apuros. Não é? Aquela altura em que quase todas as jogadas eram perigosas, mesmo que não acabassem em finalização. Houve ali uma altura e a bola entrava sempre no Edwards e ele tentava entortar sempre. Sim. Passamos ali grandes dificuldades e pá. Atenção que o Vitória, eu já estava à espera destas dificuldades. O Vitória tem uma boa equipa, faz grandes exibições, tem perdido muitas vezes, se calhar até por causa disso que falamos de Viveiro para o Porto, porque eles jogam muito bem, não ganham, mas jogam muito bem. E é um facto, não é? Jogam muito bem e criam essas dificuldades. Criaram ao Benfica, por exemplo. Deram um amasso também. Mas por acaso deve ter sido. Eu tenho feito muito essa comparação por exemplo, agora o Braga na Luz teve muito mais oportunidades que acho que teve no Dragão e ganhou 1-0 e marcou também de bola parada só. Sim, outra vez. E podia ter marcado logo na jogada imediatamente anterior. Pronto. Mas na segunda parte teve muitas oportunidades e coisa que não teve no Dragão. E eu tenho feito essa comparação e, por exemplo, eu acho que o Benfica não passou tantos calafrios defensivos, também não foi à frente, quase. Sim, porque estava muito recuado, estava completamente metido no buraco. Mas nós a certa altura também estávamos recuados e mesmo assim não estávamos a conseguir conter. Não, os últimos 10 minutos, eu estava... E também tem a ver com a configuração do nosso meio campo. Eu continuo a achar, que contra o Benfica também achei, e continuo a achar que aquela parte entre o meio campo e a defesa não está muito bem protegida com este esquema. Estás a falar que é do Benfica? O nosso jogo contra o Benfica, achei que a bola estava a entrar ali com muita facilidade e achei que o Vitória também estava, sobretudo quando o Alajon vinha para o meio e quando o Edwards vinha para o meio, recebiam ali a bola muitas vezes. E acho que aí o Danilo se calhar cantaria o canto. Não jogas com um trinco definido.
não é? Jogas com os dois lado a lado. Jogas com os dois lado a lado. Mas se calhar se tivesse o Danilo em campo, será que o outro médio chegava lá como chegou o Sérgio no nosso golo? Não sabemos. Sim, mas tu neste momento temos coisas diferentes. Sim, mas neste momento não vais mexer ali. Sim, está a estabilizar aquilo. Está a estabilizar. Pode faltar isso, mas temos tido pressão mais à frente, temos aparecido mais à frente. Já lá mais qualidade na posse. O Uribe até está-se a revelar, até a mandar aqueles lances, aqueles passos por cima a flanquear o jogo, até tem saído bem. E fez mais um passo interior. Se não fosse aquele horrível do golo sofrido, eu até gostava muito da exibição do Uribe. Mas de facto, sinto que isso ali, essa zona não está muito bem protegida, os centrais não estão bem protegidos, ainda por cima, faltando o Pep. É preciso, se calhar, reforçar mais essa zona, mas pronto, já lá vamos. Queres então acelerar com o MVP? E esse prémio? Vamos lá ver. Que dizes tu primeiro para depois nós... Quais vão ser os teus destaques individuais, Prato? Eu te ia dizer para tu dizeres primeiro, porque depois eu e o Pires decidimos. Sim, é o nosso running gag. Ora, eu não sei, eu gostei, mais uma vez gostei do Sérgio Oliveira e achei que ele de esquerdo mandou um tiro de caraças, e gosto da forma como ele chegou à área nesse lance e como chega à área nos outros lances, porque era como estava a faltar, quando ele entrou na equipa recentemente estava a faltar muito isso, e acho que o Sérgio viu bem que ele tem que chegar mais à frente e tem que dar mais do que ele pode dar. Portanto, se calhar estou entre ele e o Marcano. Já sei que o Marcano também fica mal na fotografia no golo porque está sozinho com o gajo na área, mas acho que o Marcano está na posição que devia estar. O Redes é que tem que ir à bola. Ele safa aquela bola na primeira parte. Sim, acho Marcano. Que sim. Mas dou ao Sérgio Oliveira. Não dou ao Marega por causa da situação, mas foi importante também. Mas o que é que dizemos, Otávio? Não, por acaso até ia dizer Marega, estás a dizer pela situação do que aconteceu, etc. Não pelo jogo, mas pela questão futura, meu. Eu acho que ainda disto tudo ainda vamos ter um Marega mais forte para o final da época. Pronto, marca o jogo porque há bocado estávamos a falar, e tal, já estávamos a ver as coisas andar para trás. Claramente, ali, pimba o golo, etc. E do nada surge o nosso golo e é o Marega que o marca, é o Marega que decide, depois o jogo fica ligado a ele por tudo o resto e eu quase que dava ao Marega. Depois, pronto, há os inevitáveis, tipo aqueles que para mim jogam sempre bem, né? Tipo a questão do Otávio, etc. Também gostei do Marcano. As notas negativas já falamos aqui, já as disse, não é? O Marchesini e o Zé Luís nessa segunda parte que ali pareceu-me em alguns momentos. Corona na questão de coisa. O Luís Dias esteve bem, é se calhar também. Defensivamente teve muita dificuldade. Mas tem melhorado muito. Um comentário que eu ia ter há bocado quando estavas a falar na tal questão do golo e que o Luís Dias depois deu na profundidade ao Zé Luís, é uma cena que em agosto ele não fazia isso. Vinha, puxava para o meio e chutava. E portanto tem aparecido bem. Eu não me importo de que ele passe dificuldades desde que continue a jogar ofensivamente como está a jogar, não é? Fica para o Marega, o meu. Portanto não vai ser igual, isto hoje não há... Não, se calhar vou-me juntar ao prato. Não, porque Otávio, apesar de ter sido o MVP dado pela Sport TV, eu também não achei que ele fosse... Lá está, se calhar também já espero mais do Otávio. Também tendo em conta aquilo que nos tem dado ao longo da época e se calhar o nível de exigência para ele também já é outro. E o Sérgio Oliveira continua a surpreender porque lá está, é uma pena porque ele de facto é inconstante no rendimento e quando ele está bem, está muito bem. O problema é que de um momento para o outro eu temo que ele desapareça e quando ele desaparece dos jogos, se ele só desaparecesse é uma coisa, só que ele depois acaba por ter influência quase negativa no desenrolar das partidas. Portanto, estás-te a lembrar de um jogo dele no Dragão contra esta equipa, não é? Contra o Vitória, quando depois olha para a taça sozinho pôs a vitória no jogo. Para a taça da Liga contra o Varzinho, alguns joguinhos, como estou a lembrar. Mas já o ano passado, sim, o ano passado. Mas visa assim ele, 2 MVPs seguidos. O Sérgio Oliveira? Sim.
a aproveitar a onda, não é? Isso é uma boa transição que eu sugiro ao moderador, que é, vai-se manter na equipa. Sérgio Oliveira. Continua lá. Claro, vai ter que ser, não é? Vai ser a mesma equipa e Tiquinho. Sim. Acho que o Prata não falou assim muito mal do Tiquinho. Pois não. Tiquinho, achas que... Mas falei bem do Zé Luís. Bem e mal, não é? Portanto, se calhar devia ter elogiado mais o Zé Luís, que é para fazer o efeito que tem feito. Sendo que o jogo que estamos a falar é o jogo da Liga Europa. Como é relembrar. E que está a rodar na Liga Europa? Sarávia? Agora, com este sorteio, não. E temos que aproveitar este balanço, não é? Era o que faltava, pôr-nos a um ponto, e agora estarmos a estragar este ímpeto com a Liga Europa, com o mau resultado na Liga Europa. Acho que temos que dar tudo para trazer pelo menos a eliminatória para cá. Nesse sentido, eu sacava o Uribe. Sobretudo se o Pepe não tiver. Para meter o Danilo. Sim. Estou a partir de um pressuposto, que se calhar é errado, de que o Danilo está a 100% e apto. Não é como jogou na Taça da Liga a mancar. É possível. Se calhar era a alteração que fazia. Sou um bocado cagão, mas acho que, por aquilo que eu disse há pouco, acho que aquela zona ali está a ficar ali muito exposta, e eu já vi e aquela zona onde cai muito o Kai Havertz, o Kai cai ali, foi uma piada de alta qualidade. Não estava preparada, pá. Não, sei, este é o humor espontâneo. Mas é o melhor jogador da equipa, e é ali que joga, portanto é preciso muita atenção ali, pelo menos, o Danilo por um dos dois. O Sérgio Oliveira está a chegar bem à frente e está-nos a dar, e até dá variabilidade nas bolas paradas, portanto saco o Uribe, que se calhar não merece muito, mas eu sacava o Uribe. Muito bem. O resto tudo igual. Sim, poderá haver essa nuance do Danilo, eventualmente Pepe. Até já me custa estar a tirar o Mbema, porque ele até se tem exibido, pelo menos exibiu-se bem, entrou bem contra o Benfica, exibiu-se bem também em Guimarães. Já me custa estar a meter o Pepe à pressão, sem estar totalmente recuperado, digamos assim. Só porque sim, já me custa deixá-lo recuperar bem, e depois entrar quando tiver que entrar. Mas se não vai haver assim muitas alterações para o jogo em Leverkusen, aí já acredito depois que no jogo contra o Portimonense aí já possa haver aí uma certa... Se as coisas correrem bem. Se as coisas correrem bem, como? Com o Leverkusen. Resultado. Imagina, levas um 3-0. Que interessa ao Portimonense. Sim. E assim e depois na segunda volta aí assim rodas porque já não acreditas, é isso? Sim, parece que o Porto também não tem essa... Nem nós iríamos que acreditamos sempre, se calhar. Mas sinceramente não estou com muitas expectativas para a Liga Europa. Nenhumas mesmo. Tivemos um bocado azar no sorteio, não é? E eles são num bom momento, não é? Nós também. Sim, mas eles são mais fortes. Sim, teoricamente acho que sim. Acho que tem uma equipa mais cara, melhor, mas se nos calhassem nas Champions num pote de 3, eu não ficava chateado há uns anos. Há uns anos, talvez. Mesmo no ano passado, se calhar. Vamos ver. Agora, nesta altura, se calhar estão eles estão para aí em terceiro ou quarto, da Liga Alemã. Está muito disputado este ano. Sim, mas o Leipzig também era... E na altura conseguiste... Sim. É a experiência europeia que nós temos e que é um ativo nosso, mas não é... Não me parece que seja fácil. Acho que é melhor ir com tudo. Portanto, poderá aparecer a surpresa Vicente Abubacar. Assim do nada, tal como surgiu no Young Boys, o jogo internacional, vendê-lo e tal. Ainda por cima o Soares agora descansou, tem que ser Soares. Não, acho que não há. Por aí não há novidades. Acho que o Danilo pode ser a novidade. Só. Muito bem. Vamos então esperar por quinta-feira, vamos concluir isto. Prata, tinhas aqui um tema suplente que querias fazer uma partida ao PIS, era mais ou menos isso? Ou uma pergunta, melhor dizendo? Sim, é uma pergunta.
Outro momento viral, além dos insultos ao Marega e o Marega a ir-se embora, neste fim de semana foi um jogo de futsal entre Benfica e Sporting de miúdos, e a certa altura um tipo do Sporting remata e marca-se um penalti, mas depois o miúdo reconhece que não bateu na mão do jogador do Benfica, e o próprio miúdo reconheceu que tinha batido na cabeça e, portanto, recebeu um cartão branco de fair play. Basquinho, gajo. E a minha pergunta é, se fosse teu filho, Pis, em meses/anos, qual era o tamanho do castigo e se ligavas ao notário para mudar o testamento? Sabes que eu vi esse lance? Não sei se é o notário que trata disso. Sabes que eu vi esse lance e a primeira coisa que eu tentei saber foi: mas quanto é que ficou o jogo? Estava 0-0. Estava 0-0, mas quanto é que ficou o jogo? É que se o Sporting ganha, foi muito bonito. Mas, tu estás a falar disso, apanhaste-me agora da surpresa, mas repara uma coisa, e eu nisto dos insultos, voltando aos insultos racistas, eu já me acho má pessoa, quando vejo o Luís Dias, por querer que o Luís Dias se atire para o chão e saque o amarelo e passe tempo, e já me acho má pessoa e má influência para os miúdos e tudo mais. Imagina estes gajos com os insultos racistas. Nesse lance do Sporting, eu digo-te uma coisa: os miúdos do Sporting foram pressionados de uma forma, porque o miúdo do Benfica sai a chorar, a mostrar a bolada que levou na cara. O árbitro, ele quase... Eu não estou a perguntar se fosses pai do jogador do Benfica, porque acho que provavelmente se calhar ainda seria pior. Mas do jogador de Sporting mas nem é o gajo que chusa, que ele vai perguntar. Não, deve ser o capitão. Eu acho que é o árbitro que diz: olha, esse que foi na cara, eu se calhar vou voltar atrás, concordas? Ele foi fazer uma pressão do caralho, o árbitro, aquilo foi indecente. Espero que ele não progrida na carreira. Não, mas... Eu nem sabia disso do cartão branco. Eu já ouvi falar nisso, mas não sei se existem nas camadas jovens mesmo de futebol de 11. Se isso existe. Agora as camadas jovens é futebol de 11, futebol 9, futebol de 7. É isso, futebol de 7. Eu pelo menos, sabes que ainda cheguei a acompanhar muito o de 7 e nunca vi um cartão branco a ser exibido, mas pode ser também uma experiência muito recente, não sei, mas era um caso sério a pensar, um castigo aí bem pesado. Lá está, mas ia depender muito do resultado. É quase como o Marquezinho, tem enterrado, mas o Porto tem ganho, pacífico. Se enterrasse e perdêssemos, meu amigo, ia estar um bocadinho associado. No Moreirense ganhamos? Sim, 4 vezes. Foi 2-1 ou queres completar aí com um tema? Eu vou completar com um tema porque acho muito piada. Nós ainda há pouco tempo estamos a discutir isso, porque é muito engraçado agora como é que está a situação atual do Porto, só a 1 ponto. E é engraçado porque quando tu estás a 7 pontos e estás a fazer um campeonato, digamos, em termos pontuais, sem olhar a factos porque jogámos mal e porque perdemos pontos ali ou acolá, não sei o que mais, se estás a 7 pontos a uma equipa que só tem uma derrota, está a fazer um campeonato exemplar. Tu neste momento tinhas os adeptos a assobiar a equipa, a pedir a demissão do Conceição, tudo e mais alguma coisa, porque ias a 7 pontos do Benfica. Do Benfica, que só tinha uma derrota. Neste momento vais a 1 ponto e já acreditas que vais fazer a festa nos aliados e que vamos comê-los e que vamos não sei o quê, não sei o que mais. Mas sim, é o futebol, é isso. O futebol é isto. E é bastante ridículo, quando paramos para pensar, que contestas tudo o que está no Porto, já a direção, já vinham candidatos para as presidenciais, para as eleições, já vinha tudo e mais alguma coisa, que começas a questionar tudo e mais alguma coisa, mas tudo está dependente. É a performance do teu rival. Porque tu vais a 7 pontos, porque quando o teu rival só tem uma derrota e está tudo mal no teu clube. E não consegues perceber como é que é possível uma equipa que em 18, 20 jogos, ou se queres chamar do ano anterior, quase 40 jogos, tem só uma derrota e um empate ou algo assim do género. E a partir em 15 dias eles têm 2 derrotas e nós já
Acalmou. Por acaso eu ia fazer essa pergunta, mas eu depois passo já para a minha nota de rodapé, e que me esqueci há bocado, quando começamos com a questão do Marega, porque obviamente houve um abafamento natural, abafamento não de propósito, com a questão do Marega, porque esta questão de termos chegado a um ponto passou para um segundo plano e quase nem se falou. Até que ponto pode ter sido bom ou mau? Não há crise que pega ali, não é? Não, mas por um lado o pessoal pode ter esquecido que estamos a um ponto e até pode ser benéfico. Por outro lado, poderia ter aumentado ali a pressão, se estou a um ponto e falar nisso, etc. E pronto, acho que pode ter os dois efeitos. Eu acho que até de nós, disseram-me, não ouvi. De nós não termos falado? Disseram-me, não ouvi, que o Laje na conferência de imprensa referiu por 2 ou 3 vezes que, pá, que só temos um ponto de vantagem, mas continuamos em primeiro. Mas eu acho que ele estava a utilizar a tua tática. Do choro? Um dia antes já dizer que há um ponto. Portanto, ele estava perdido, já estava perdido. Mas eu vou agora conseguir fazer aquele L de moderador e vou pegar então nesse tal jogo para te perguntar. O chamado Segway. Pensei que ias pegar no pontapé que o Raul Silva mandou para a bancada, por comparação ao de Vinícius, e que esse teve amarelo. Incrível, incrível. É que o José manda um balão para o ar, o jogo está parado. O outro manda um bilhete a poucos metros ali das pessoas, que se acertem alguém, opa, e não leva amarelo, é incrível, meu. E o Raul Silva, o jogo está parado, todos estão a festejar, manda um balão para o ar, leva um milho no focinho. Na verdade, não foi nas costas, não é? Acho que foi nas costas. E não leva amarelo. E o outro, é incrível. Ele no final também está a apontar para a pele. Mas com muito imenso. Sim. Para eles verem bem. Mas pronto, ia pegar nisso para falar do pessoal de Braga, porque já estou lá há 15 anos e deu para notar alguma evolução desde essa altura, porque o pessoal da nossa idade, que não interessa, não é? Não interessa saber, é isso que eu estava a dizer. Mas nós falámos de Jorge Costa e do EA, daqui a pouco vai saber. É pessoal que era do Braga e do Benfica e que entretanto com esta evolução, e eu sempre acompanhei, passou a ser só do Benfica. O pessoal da nossa idade. Da nossa idade, porque o pessoal do Braga, claro, os putos do Braga vão ali crescer e começam a criticar esses gajos. Pronto, e então alguns desses putos conheço, como é óbvio, e então estavam completamente eufóricos com a vitória. Pela questão de, tipo, até partilhei com vocês, mesmo os próprios jornais, aquelas piadinhas de final, tipo, que o Benfica era fácil, eles estão fartos de ouvir isso. Imaginem como eles gostaram daquela nossa música, que também me avisaram que tinham adorado aquela música do Vocês São os Lampiões do Norte, o Benfica B, que andávamos na Taça da Liga. Portanto, estavam... Era o Braga, lixo, era assim qualquer coisa. Para eles foi uma vitória muito, muito saborosa, mas lá está, é para esses. Pronto, mas é isso, as coisas estão um bocado diferentes, mas eu achei que esse pessoal mais da nossa idade se desligou porque começou a ser muito criticado e passou a dizer que era e o Braga foi dos primeiros a emitir comunicado por causa do Marega, nem percebi porquê. não, nem por ser num jogo em Espanha. É esquisito. E o treinador já falou sobre o assunto. Sim. Falou? Sim, o Rubén Amorim. Portanto, a dizer que se não se fizer nada vai-se esquecer outra vez. Portanto, quer um castigo. É conveniente, não é? Não, vamos acreditar nas boas intenções das pessoas. Pronto, vamos finalizar e vamos para o Braga. Parece-me bem. Tu, sim. Até quando for, não é? É quinta? É quinta. Ou é Taça da Liga aquilo? Não, é Liga Europa. Até quinta. Então. Abraço. Abraço, já. E Madjer pode ter o gol no remate e... Gol do Porto! É jogada genial do Madjer. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio